A partir de agora, a Associação Médica de Imperatriz apresenta Meu Doutor. Olá, estamos começando mais uma vez o Meu Doutor. O tema de hoje é diabetes. Fique conosco. Showroom Móveis faz parte do nosso show. Conta com os melhores fabricantes de móveis do país. Dentre eles, a Perfil Móveis, indústria 100% imperatrizense e fornecedora exclusiva da Showroom Móveis. Credibilidade, qualidade, conforto, praticidade. Dos móveis mais básicos aos mais sofisticados. Showroom Móveis. A sua loja de móveis para escritório e escola. Acontece dias 18, 19 e 20 de maio no Palácio do Comércio o primeiro Congresso Norte-Nordeste de Temas Neurológicos. Entre os temas, epilepsia, Alzheimer, oncologia neurológica, transtorno e autismo. Inscrições pelo site www.epilepsianasociedade.com.br. Realização ACEPEB. Apoio Unirad, Clínica da Coluna, Damásio Educacional, Gráfica Tauá, Supera e Associação Médica de Imperatriz. Meu nome é Antônio, tenho 11 anos, moro na Serra do Cipó e queria saber de onde vem a diabetes. Antônio, fazer xixi toda hora, ter muita sede e cansar-se facilmente são sintomas que podem aparecer em quem tem diabetes. Assim como um rádio precisa de energia elétrica ou de pilhas para funcionar, as células do nosso corpo utilizam o açúcar encontrado em vários alimentos, como arroz, macarrão e doces, como fonte de energia para que possamos respirar, correr, pensar e até dançar. Como o açúcar entra nas células? Existe um órgão do lado esquerdo da nossa barriga chamado pâncreas. Ele produz uma substância chamada insulina, que é distribuída para todo o corpo através do sangue. E essa é a substância que permite que o açúcar entre nas células. Mas, nas pessoas que têm diabetes, o açúcar não consegue sair do sangue e entrar nas células. Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Na diabetes tipo 1, o próprio corpo daquela pessoa começa a destruir as células do pâncreas, e por isso elas têm pouca insulina, e precisam tomar injeções de insulina constantemente. E na diabetes tipo 2, a insulina é produzida normalmente, mas as células do corpo não conseguem colocar o açúcar para dentro. Então, de um jeito ou de outro, a pessoa que tem diabetes tem muito açúcar no sangue, mas pouco açúcar dentro da célula. Agora você pode entender por que uma criança que tem diabetes se sente mais cansada do que as outras que não têm essa doença. Mas olha, uma criança com diabetes pode brincar e viver normalmente. Basta procurar um médico e seguir o tratamento adequado, ok? Olá, eu sou a doutora Rosimar Penido, otorrinolaringologista. Hoje estaremos mais uma edição do Meu Doutor com a doutora Flávia Milhomem, endocrinologista, e vamos falar sobre diabetes. Boa tarde, doutora Flávia. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Flávia Milhomem, sou endocrinologista. Vai ser um prazer conversarmos sobre diabetes. Doutora Flávia, e o que é o diabetes? O que é essa doença tão temida, né? Tão prevalente e ao mesmo tempo tão temida? O que é a diabetes? Sim, é uma doença muito temida pelos pacientes. Tem alguns pacientes que se recusam a nomear a doença. E na realidade o diabetes são os diabetes, né? É um conjunto de doenças do metabolismo que tem em comum o excesso ou o aumento da glicose no sangue. Doutora Flávia, a diabetes, né, essa doença tão temida, e qual que seria, assim, quais os tipos de diabetes que existem, que a senhora já colocou que existem várias, quais que seriam os tipos de diabetes? Sim, existem várias classificações, sendo que as mais comuns, né, os tipos mais comuns de diabetes são o tipo 1 e o tipo 2. Né, existe também o LADA, o MOD, o diabetes gestacional,
mas que são diabetes menos comuns, né? O diabetes tipo 1, que é aquele que acomete principalmente crianças e adultos jovens, né? E o diabetes tipo 2, que está mais prevalente em pessoas acima de 45 anos, com alguns outros fatores de risco, excesso de peso, sedentarismo. LADA é um tipo de doença autoimune menos comum. MOD é um outro tipo também de diabetes, mas muito mais raro. E o diabetes gestacional, que é uma forma de resistência à ação da insulina, que acontece durante a gravidez, né? Doutora Flávia, e quais seriam assim, as suspeitas, os sintomas que poderiam aparecer que o nosso telespectador poderia suspeitar que ele ou alguém da família poderia estar apresentando sinais, né, iniciais ou já de uma diabetes instalada? Olha, a primeira mensagem que a gente tem que passar é não esperar ter sintomas, porque o diabetes ele pode ser silencioso e estima-se que, em média, 45% das pessoas com diabetes tipo 2 não sabem que têm o diabetes, justamente por ser uma doença silenciosa. Mas aquelas características clássicas, aqueles sintomas e sinais clássicos, né, estão mais presentes no diabetes tipo 1, mas também se apresentam no diabetes tipo 2, que são a poliúria, né, que são os polis. A poliúria, que é urinar mais do que o normal, a polidipsia, que é ter mais sede do que o normal, e a polifagia, né, que o paciente ele começa a ter mais fome e, ao mesmo tempo, emagrecimento sem motivo. Então, o paciente ele come mais, mas emagrece. Então, assim, esses sintomas eles são mais presentes no diabetes tipo 1, mas não são exclusivos. Muitas vezes, no diabetes tipo 2 mais avançado, o paciente ele pode já ter esses sintomas que são mais clássicos do diabetes tipo 1. Certo, doutora Flávia. Então deu para perceber que realmente nós não deveríamos aguardar os sintomas aparecerem. Como que então a gente deveria fazer, como que os nossos telespectadores deveriam se portar para prevenir, para evitar uma diabetes? Olha, manter um peso adequado, né? Isso é fundamental. A obesidade, principalmente a obesidade central, ela está associada ao aumento do risco de diabetes, principalmente o tipo 2. A inatividade física, o sedentarismo também aumenta, né, a resistência à ação da insulina, que também facilita o ganho de peso, que também dificulta a ação da insulina. Então, manter um peso adequado, fazer atividade física, exercício físico de forma regular, fazer uma alimentação saudável, né? Quem tem histórico familiar, fazer uma investigação mais precoce, né? E aí a gente não está falando mais de prevenção, a gente está falando de detecção precoce, né? Porque a prevenção, ela é feita com isso que a gente conversou até agora. Mas pacientes que participam de grupos de risco, eles têm que ser investigados de uma forma mais precoce, né? Então, quem tem histórico familiar, quem tem uma obesidade central, pacientes acima de 45 anos, quem tem histórico familiar de diabetes, quem teve histórico de diabetes gestacional. Então, são grupos de maior risco e que fazem uma investigação mais cedo. Mais precoce. Pensando nas crianças, doutora Flávia, teria alguma idade ideal para a gente realmente falar, não, uma criança que não participa desses grupos de risco que você acabou de colocar, que a doutora acabou de colocar, nós deveríamos pensar numa possibilidade de investigação de crianças a partir de que faixa etária? A pediatria, por exemplo, poderia atuar nesse sentido, de tentar fazer um diagnóstico mais precoce, né? Uma identificação mais precoce e se necessário, encaminhar para a endocrinologia? Olha, não tem isso não é uma orientação generalizada. Se a criança ela tem sobrepeso, ela tem que ser investigada, independente de sua idade. Se ela não tem sobrepeso, se ela tem uma alimentação saudável e ela é assintomática, ela não precisa, em tese, ser investigada de rotina. Por volta de 1 ano de idade, o pediatra ele tem o hábito de fazer alguns exames de rotina. E depois, só acompanhamento, né? Então, assim, nas crianças que tenham alguns sinais que predispõem, por exemplo, a acantose nigricans, que é um escurecimento de áreas de dobras, pode ser um sinal de resistência à ação da insulina e que é um sinal de alerta, né? Então, o pediatra tem que investigar nesse perfil de criança, que normalmente está associado à obesidade também.
Sim. Né? Então, é mais esse perfil de criança. Isso aí é uma coisa que já ajuda a gente a ter uma suspeição, né, nesses grupos de riscos. Então, realmente, muito bom. E existem, além desses tipos que a senhora colocou, existem alguns outros tipos de diabetes e os tratamentos, eles são diferenciados, né? Existem diabetes que aparecem mais precocemente, mais tardiamente. Eu gostaria que a senhora explanasse um pouco mais sobre essa diabetes que pode aparecer na criança, no adolescente e no adulto e no idoso. Na criança que não tem um sobrepeso, você vai desconfiar como que ela tem diabetes? Ela vai ter os pólis. Então, se ela não tem excesso de peso, a chance de você dar o diagnóstico na criança é quando ela tem os sintomas, quando ela começa a urinar. Às vezes ela já tinha um controle de esfíncter adequado e ela começa a urinar à noite, né? A criança que já não molhava a fralda mais e começa a fazer xixi na cama. Então isso pode ser um indicativo para os pais de que ela pode estar com diabetes. A criança que começa a perder peso, né? Ela tem uma alimentação adequada e ela começa a perder peso de forma inexplicada. E a criança ter mais sede, às vezes acordar à noite querendo tomar água, coisa que é atípico, a criança acordar para tomar água. Então são alguns sintomas que os pais têm que ficar alertas. Né? Excelente, doutora Flávia, eu vou te agradecer e nós vamos continuar após o nosso comercial. O Meu Doutor volta já. Fique conosco. Showroom Móveis faz parte do nosso show. Conta com os melhores fabricantes de móveis do país. Dentre eles a Perfil Móveis, indústria 100% imperatrizense e fornecedora exclusiva da Showroom Móveis. Credibilidade, qualidade, conforto, praticidade. Dos móveis mais básicos aos mais sofisticados. Showroom Móveis, a sua loja de móveis para escritório e escola. Acontece dias 18, 19 e 20 de maio no Palácio do Comércio o primeiro Congresso Norte-Nordeste de temas neurológicos. Entre os temas, epilepsia, Alzheimer, oncologia neurológica, transtorno e autismo. Inscrições pelo site www.epilepsianasociedade.com.br. Realização ACEPEB. Apoio Unirad, Clínica da Coluna, Damásio Educacional, Gráfica Tauá, Supera e Associação Médica de Imperatriz. E já de volta com o Meu Doutor, hoje estamos com a doutora Flávia Milhomem falando sobre diabetes. Doutora Flávia, a senhora falou muito bem sobre a diabetes na infância, né? Na adolescência, muda alguma coisa no grupo adulto e no idoso? Não, os adolescentes, eles se comportam de forma semelhante à criança, né? Os sintomas são praticamente os mesmos, uma vez que o diabetes, embora isso tenha mudado, a incidência de diabetes tipo 2 no mundo, e inclusive nessa faixa etária da adolescência tem aumentado por causa do sedentarismo, obesidade, nesse grupo também de adolescentes, os sintomas, né, são mais característicos mesmo do diabetes tipo 1. Né? Já no adulto, como eu falei, o diabetes, ele no início, normalmente é assintomático. Então, pacientes acima de 45 anos, que têm uma cintura aumentada, que estão com excesso de peso, com sobrepeso ou obesidade, histórico familiar, eles têm que fazer exames de rotina, independente de terem sintomas. Uma vez que esse diabetes não é detectado de uma forma precoce, o paciente pode ter, ao longo do tempo, alguns sintomas, né, que podem ser sintomas da doença aguda ou que podem ser sintomas já de consequências da doença crônica, né? Então, o diabético tipo 2, ele pode ter uma perda de peso, né? Eu costumo falar para o paciente que é uma perda de peso ruim, porque normalmente é um paciente com excesso de peso que começa a perder peso, então ele acredita que está ficando bom, que está ótimo, né? E na realidade ele está tendo uma perda de peso por catabolismo proteico, ou seja, por uma perda de músculo, por isso é uma perda de peso que vem acompanhada de fraqueza. Esse paciente, ele também urina mais vezes, ele começa a acordar várias vezes para urinar, ele começa a perder peso, como eu falei, ele começa às vezes a ter mais fome do que o normal. Então são esses sintomas que normalmente são sintomas tardios, porque o diabetes tipo 2, ele no início ele não dá sintoma. Então você não pode esperar ter sintomas para
para fazer o diagnóstico. Certo. No idoso isso muda ou é semelhante ao do adulto? Aí depende da faixa etária do idoso, né? O idoso jovem, que a gente fala, né? O de 60 anos, no Brasil a gente considera o idoso a partir de 60 anos, mas no idoso jovem ele se comporta como um adulto. No idoso mais idoso, a partir de 80 anos, ele pode ter estado confusional, ele pode ter aí complicações mais graves do diabetes, como coma hiperosmolar hiperglicêmico, que é um estado que já tem alteração até da questão neurológica. Então, o paciente pode demenciar por diabetes, né? Se for um diabetes com diagnóstico tardio, ele pode ter como manifestação ao diagnóstico de uma demência, que na realidade é uma demência de causa metabólica por excesso de glicose. Certo. Doutora Flávia, e pegando esse gancho aí da questão que a senhora falou muito bem, dessa complicação às vezes até neurológica, o diabetes é uma doença que ela possibilita muitas complicações, muitos danos. Quais são os danos que pode ocorrer da diabetes? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar é que o seguinte, um diabetes bem controlado, ele evita as complicações crônicas, porque muitas vezes a gente no consultório tem uma conduta fatídica. E toda vez que a gente conversa sobre diabetes, a gente tende a falar das complicações crônicas que são importantíssimas de serem citadas, mas é importantíssimo falar que o diabetes ele pode ser bem controlado e essas complicações podem ser evitadas. Mas sim, se o diabético ele tem um diagnóstico tardio, se ele não controla de forma adequada, se ele não mantém um controle, que o ideal é manter um acompanhamento no mínimo a cada 3 meses com o seu endocrinologista, esse paciente ele pode ter complicações que são microvasculares ou complicações que são macrovasculares, né? As microvasculares são alterações na retina, né? Por isso é muito importante que o paciente diabético vá ao oftalmologista fazer no mínimo um fundo de olho pelo menos uma vez por ano, né? Então é importante que você oriente, que o endocrinologista oriente o paciente, que ele vá ao oftalmologista com regularidade. A nefropatia também é uma complicação, né, importante, se não for bem conduzido o paciente, que é acometimento do rim, né? A gente sabe que a hemodiálise, a insuficiência renal crônica que leva à hemodiálise tem como diabetes uma das principais causas, né, evitáveis, desde que o diabetes seja bem controlado. E a gente tem também as neuropatias, né, que eu acho que são as complicações mais debilitantes no diabético e talvez mais sofridas, porque elas são complicações tardias de um paciente que vem descontrolado há muito tempo e que muitas vezes, né, com o diagnóstico tardio, esse paciente ele já se apresenta com uma neuropatia grave, com queixas de formigamento, queimação, sensação de prego nos pés. Tem pacientes com alodínia, que é com a mínima sensação de toque, ele tem uma sensação de espinhos nos pés, muitas vezes, que na maioria das vezes a neuropatia do diabetes ela é periférica, né? Então ela é principalmente nas mãos e pés. E muitas vezes você pega o paciente já nesse estado, né? Você dá o diagnóstico de diabetes com o paciente já com esse acometimento que é de doença crônica de há mais tempo, né? De pelo menos 10 anos de doença. Exatamente. Então, assim, a senhora colocou muito bem que essas complicações são evitáveis, né? E isso é que é a principal questão que nós temos que trabalhar. A medicina hoje trabalha muito com a prevenção e não significa que você tenha um diagnóstico de diabetes, que você tenha que ter todas essas complicações. Ao contrário, né? Nós temos que trabalhar no sentido de prevenção. E aí a senhora colocou muito bem que através do diagnóstico, né? O diagnóstico laboratorial, o diagnóstico da prevenção, da busca e da avaliação para checar se realmente existe alguma tendência, alguma propensão das pessoas evoluírem para o diabetes. Inclusive também tem as complicações macrovasculares, né, que eu não citei as microvasculares, mas também tem as complicações macrovasculares, que são as que determinam o aumento da mortalidade, né, pelo diabetes, que são a doença arterial periférica, né, com oclusões, com amputações, e tem os AVCs e os infartos, né, que são precipitados, são complicações macrovasculares que o diabetes precipita. E você não saia daí, o meu doutor volta já. A
Acontece dias 18, 19 e 20 de maio no Palácio do Comércio o primeiro Congresso Norte-Nordeste de temas neurológicos. Entre os temas, epilepsia, Alzheimer, oncologia neurológica, transtorno e autismo. Inscrições pelo site www.epilepsianasociedade.com.br. Realização ACEPEB. Apoio Unirad, Clínica da Coluna, Damásio Educacional, Gráfica Tauá, Supera e Associação Médica de Imperatriz. E já de volta com o Meu Doutor. Hoje estamos com a doutora Flávia Milhomem falando sobre diabetes. Doutora Flávia, a senhora disse no início da nossa entrevista a respeito da diabetes gestacional, né? Esse tipo de diabetes é uma diabetes que causa muita preocupação, né? Pelo fato de ter ali uma gestação. E é um tipo de diabetes que ela pode se permanecer pela vida toda do paciente ou não? Explique melhor um pouco para os nossos telespectadores a respeito da diabetes gestacional. Sim. Bom, o diabetes gestacional, a gente passou por um processo de mudança do diagnóstico, né? Há pouco tempo atrás, a gente dava o diagnóstico de qualquer diabetes detectado na gravidez como diabetes gestacional. Como a gente tem vivenciado um aumento, né, da obesidade, do sobrepeso, o que os estudos foram mostrando é que boa parte desses casos de diabetes que a gente dava o diagnóstico como gestacional, eles eram na realidade um diabetes tipo 2 com diagnóstico na gravidez, né? Então os critérios mudaram um pouco recentemente e hoje a gente define diabetes gestacional quando você tem um diagnóstico feito por volta de 24 a 28 semanas de gestação. Então, quando você faz, na primeira consulta de pré-natal, uma glicemia e ela está alterada, você dá o diagnóstico de diabetes tipo 2 na grávida, né? É diferente do diabetes gestacional, que é aquele que você dá no final, assim, por volta de 24 semanas, que quem faz, né, toda mulher tem que fazer o pré-natal. Durante o pré-natal, o obstetra ele pede entre 24 a 28 semanas uma glicemia de jejum e um teste oral de tolerância à glicose para fazer o diagnóstico do diabetes gestacional. Qual é a diferença, né? O diabetes tipo 2, na grávida, ele implica em riscos para a embriogênese, para a formação do embrião. Já o diabetes gestacional, ele não implica em riscos para a formação do embrião. Ele implica em riscos obstétricos já para o final da gravidez, com riscos para a mãe e para o feto, mas não na formação dos órgãos, né? Essa diferença é fundamental e essa compreensão e esse entendimento também, né, doutora? Os parâmetros, né, de diagnóstico da diabetes, de maneira geral, da doença diabetes, eles vêm mudando, né, vêm sofrendo atualizações frequentes. A senhora poderia nos trazer a atualização laboratorial desses exames? Sim. Bom, então como a gente conversou, é muito importante fazer os exames laboratoriais para dar o diagnóstico. A gente não pode esperar os sintomas, né? Então, o principal exame de triagem e o mais barato é a glicemia de jejum. Então, é um exame de triagem que você faz. Então, uma glicemia de jejum abaixo de 99 é uma glicemia de jejum normal. Naquele paciente que tem uma glicemia entre 100, né, na realidade acima de 99, mas abaixo de 126, a gente chama de glicemia de jejum alterada. Esse paciente merece uma investigação maior posteriormente. E acima de 126, em 2 ocasiões, a gente dá o diagnóstico de diabetes. Bom, uma outra forma que a gente tem para dar o diagnóstico de diabetes é pela hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame que vê a média da glicose dos últimos 3 meses e quando ela está maior do que 6,5, é uma outra forma que a gente tem de dar o diagnóstico. A gente sabe que o paciente, ele na véspera de fazer o exame, ele se prepara. Muitos se preparam para fazer o exame, fazem uma dieta, né? E aí vão lá, fazem a glicemia, dá 99. Mas você faz uma hemoglobina glicada e ela dá 6,5, porque para o paciente normalizar essa hemoglobina glicada, ele tem que fazer um preparo por pelo menos 3 meses. E ele não faz, né? Então, muitas vezes você dá um diagnóstico de um paciente de uma forma mais fácil quando você tem hemoglobina glicada para te auxiliar. Outra forma de dar o diagnóstico de diabetes é uma glicemia de jejum, uma glicemia na realidade aleatória acima de 200. Então, se um paciente chega no pronto-socorro com qualquer outro sintoma, você suspeita que ele tenha diabetes e você faz uma glicemia aleatória, ou seja, fora do jejum e ela está acima de 200, também é uma forma de você dar o diagnóstico de diabetes.
diabetes. Além desses testes, tem o teste oral de tolerância à glicose, né? Como eu falei, aquele paciente que tem uma glicemia de jejum alterada, que ainda não preenche critério de diabetes, mas que é uma glicemia acima de 99, você tem que submetê-lo a uma sobrecarga de glicose, fazendo o teste oral e dosando a glicose 2 horas após. Então, quando está acima de 200, você também dá o diagnóstico de diabetes. Ótimo. E doutora Flávia, aqui em Imperatriz, na nossa cidade, nós temos condição de fazer todos esses exames, de ter todos esses parâmetros para fazer um diagnóstico e fazer um tratamento bem feito dos nossos pacientes? Sim, todos os exames estão disponíveis em Imperatriz. Você consegue fazer todos eles, todos os exames de diagnóstico, de acompanhamento de complicações, de acompanhamento, né, de metas de controle da doença, você consegue fazer na nossa cidade. Excelente, doutora Flávia. Quer dizer que o nosso paciente ele pode ser tratado e cuidado plenamente, perfeitamente aqui no nosso Sim, em casa, sem o custo adicional de viajar, de estar fora, né, longe da família. Sim. Excelente. Fizemos então o diagnóstico, né, doutora Flávia, da diabetes, identificamos quais são as pessoas. Identificamos então que um paciente tenha diabetes. Como será esse tratamento, doutora Flávia? Bom, é importante que esse tratamento seja multiprofissional, né? O diabetes, ele tem múltiplas causas genéticas, né? Como eu falei, tem a predisposição familiar, ele tem causas alimentares, ele tem causas de sedentarismo, então ele é multifatorial. Então, o ideal é que esse paciente faça um controle nutricional, né, que ele tenha uma orientação nutricional, de preferência pelo nutricionista ou pelo nutrólogo, ou mesmo pelo endocrinologista. A gente, né, muitas vezes no consultório dá uma orientação inicial, porque o paciente, se você não der, o paciente ele vai perder você vai perder aquela oportunidade de abordar essa mudança alimentar, que é fundamental, né? Estimular que esse paciente inicie um exercício físico, né, ou pelo menos uma atividade física. Sair do sedentarismo já é muito importante, né? Manter o controle adequado do peso, então perder peso de uma forma saudável, né, sem indicar que seja um descontrole do diabetes. E a questão medicamentosa, né, que aí, dependendo dos tipos de diabetes, vai ser um tipo ou outro de tratamento medicamentoso. Excelente, doutora Flávia. Muito bom. Deu para compreender perfeitamente, deu para entender que a diabetes é uma doença que precisa de diagnóstico precoce, né? É uma coisa fundamental. Deu para perceber que a atuação multidisciplinar em vários âmbitos da vida social, alimentar e medicamentosa, o controle com o endocrinologista é fundamental, né? Para a gente fazer esse controle, principalmente das complicações. Muito bom, muito esclarecedor. Nós só temos a agradecer. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho fundamental essa conversa do médico, né? Essa aproximação do médico com o público, eu falo para os meus pacientes que as estrelas são os pacientes, né? Nós estamos ali para orientá-los, eu falo que eu estou ali para cobrar e estimular. Eu acho que o papel do médico ele tem que ser esse, cobrar quando tem que ser cobrado e acalentar quando ele precisa ser acalentado. E eu parabenizo a Associação Médica, né, por essa iniciativa, por abrir esse canal de comunicação do médico, que muitas vezes está ali né, preso no consultório, no seu dia a dia, e não tem oportunidade de explicar coisas, né, importantes para o paciente, para os seus familiares, que muitas vezes também não vão às consultas, mas que, né, tem todo um papel, toda uma importância. E a gente fala que a educação em diabetes ela é fundamental para a aderência do paciente, que vai se tratar por anos, né? Você precisa que o paciente tenha uma adesão ao tratamento para que ele evite essas complicações crônicas. E a família é importante que ela conheça a importância da dieta, porque é importante, por exemplo, que ela siga a dieta. Porque uma dieta saudável, uma dieta que o diabético tem que fazer, é uma dieta que todos nós temos que fazer, né? Não é o diabético que tem que fazer dieta, todos nós precisamos fazer uma alimentação saudável na realidade. Não existe dieta, existe reeducação alimentar, né? É isso que a gente conversa muito. O termo dieta dá uma ideia de começar e parar, né? Eu brinco com os pacientes que não tem hora de parar. É uma correção dos hábitos não saudáveis. Sim, e que todos nós temos que fazer. Mas eu agradeço o convite e estou à disposição. Por hoje é só. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima.
credibilidade, qualidade, conforto, praticidade. Dos móveis mais básicos aos mais sofisticados. Showroom Móveis. A sua loja de móveis para escritório e escola.